Esse é João. Ele vai responder a pergunta desse vídeo. Oi, eu sou o João. João possui cabelos brancos devido ao longo tempo de estudo em engenharia física, física computacional e agora tecnologia da informação. Ele ainda está no primeiro ano de doutorado, mas acha que consegue responder essa grande pergunta: por que a IA deu certo? A inteligência artificial é, sem sombra de dúvidas, uma ciência que a gente pode considerar que deu certo. Afinal, depois do ChatGPT, é quase impossível alguém não ter conhecimento do que é uma inteligência artificial. Seja aquela tia ou aquela sua avó que tinha pouco contato com a tecnologia e hoje tem contato diário com as técnicas de inteligência artificial. Ou aquele cientista de exatas, hoje ele pode ficar muito para trás se não souber as técnicas de inteligência artificial, seja alguma técnica de machine learning ou alguma técnica de rede neural. Então, é sem sombra de dúvida que essa tecnologia ficou popular porque ela funciona e é realmente algo inovador. Mas nesse vídeo a gente vai explicar por que a inteligência artificial deu tão certo. Primeiro de tudo, vamos olhar o passado para entender por que certas ciências elas dão certo. Primeiro, vamos pegar como exemplo as ideias, as descobertas de Isaac Newton, que foi o cálculo e praticamente tudo ali da física básica, e a teoria de Charles Darwin, que é a teoria da evolução. Hoje em dia é praticamente impossível que alguém não utilize direta ou indiretamente essas descobertas. Por exemplo, as estruturas como a Sagrada Família na Espanha, ou o Prédio Copan em São Paulo, ou as Pernas Vermelhas do MASP, é quase impossível alguém ter feito aquela estrutura gigante sem usar os conceitos de Isaac Newton. Ou aquele avião que tem uma estrutura extremamente segura para conseguir voar longas distâncias, ou aquele carro que hoje em dia ele consegue correr mais de 200 km por hora. Isso, sem sombra de dúvida, usou conceitos que foram descobertos lá da época de Newton. E, sem sombra de dúvidas, praticamente tudo, aquela estrutura, todo o aparato que precisou ser feito para construir um avião ou um carro, usou, sem, é, o, usou o cálculo. E, além disso, alguns conceitos de genética, como aquele teste de DNA, que para saber se quanto por cento do seu DNA é indígena, é africano ou europeu, ele sem sombra de dúvida precisou dos conceitos de Charles Darwin. Ou para você simplesmente entender porque o seu cachorro é basicamente um lobo pequeno, ou seu gato é praticamente um leão pequeno, precisou saber das teorias de Charles Darwin. Essas teorias elas foram tão fundamentais, mas tão fundamentais que hoje a ciência depende direta ou indiretamente dessas descobertas, seja na teoria da evolução, que praticamente criou um novo paradigma da biologia e praticamente transformou a área como um todo. Então, de certa forma, tudo ali está dependendo da existência, da descoberta de Charles Darwin, ou seja, na área de exatas, que praticamente todas as exatas hoje em dia precisa ou não fazer alguma matéria relacionada à física básica ou ao cálculo 1, cálculo diferencial integral. Você pode perguntar isso para o seu primo que está fazendo exatas, mesmo que seja na área de computação, que é bem longe da física, ele vai ter que fazer alguma matéria de cálculo. Isso só mostra a importância dessas ciências que foram descobertas lá no passado e até hoje
é importante no nosso cotidiano e em diversas ciências, e essas ciências é que a gente chama de ciência deu certo por ser muito importante. Teve uma vez que eu conheci um homem bem velhinho e ele disse que tinha algum problema do coração. Aí eu perguntei o que que ele fez para consertar isso. Ele disse que colocou um marca-passo no lugar. E eu perguntei o que que era isso. Ele disse: Ah, é tipo uma espécie de robô que te ajuda a bombear o coração. Aí eu fiquei alguns dias pensando nisso. Eu pensei: Nossa, então ele é tipo uma espécie de ciborgue. É tipo. É, é, o futuro já chegou. Ou aquela vez que eu fui picado por uma cobra venenosa. Eu tive que sair correndo porque o meu mindinho, ele tava todo picado, tava com veneno até saindo assim pro lado. Aí eu tive que ir no médico, ele disse para eu colocar um tal de soro antiofídico. Esse soro basicamente salvou a vida do meu mindinho e hoje eu tenho todos os dedos na mão, tá tudo certo. Foi uma experiência maluca. Ou aquela vez que eu quebrei o braço, eu tive que ir no médico. Aí ele disse para eu fazer um raio-x. E para isso eu tinha que tirar todo o metal do meu corpo, achei isso estranho. Aí depois que eu fiz o raio-x, descobri mesmo que estava com o braço quebrado, tive que colocar um gessos por alguns meses, enfim, deu tudo certo, coisa de criança. E também teve aquela vez que eu tava na chácara do meu tio e todo mundo queria assistir o jogo do Brasil, era a Copa. E a TV era 110, mas a tomada era 220 volts. A gente teve que comprar um conversor. Enfim, deu tempo de assistir. Mas pena que era a semifinal de 2014, né? Então, o que que essas histórias têm em comum? Todas elas tiveram descobertas científicas, seja ela o marca-passo, um raio-x, um conversor ou um soro antiofídico, todas elas são descobertas científicas que a gente pode considerar que deu certo. Porém, a gente não lembra ela como uma ciência. Toda vez que a gente lembra de ciência, a gente lembra, sei lá, de Charles Darwin, de Albert Einstein, de Isaac Newton, mas esse tipo de ciência, ela não é tão famosa assim, mas ela influencia no nosso dia a dia, diariamente, melhorando nossa qualidade de vida. Então, de fato, a gente pode considerar que ela sim deu certo. Seja ela para curar uma doença ou uma picada de cobra, seja ela para curar sua doença de coração, seja ela para assistir um jogo de futebol, elas são ciências que deram certo e são descobertas que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Mesmo não considerando ela muito, a gente pode chamar ela como ciência que dá certo por razões práticas. Outro tipo de ciência, eles são considerados como usinas, ou seja, coisas extremamente grandes que não podem ser escondidas. Por exemplo, se você quiser carregar seu celular, você vai precisar do cabo do celular, do carregador, da tomada, da distribuição elétrica da casa, da distribuição elétrica da cidade, do seu estado e talvez até do país inteiro. E essa distribuição elétrica vai estar ligada a uma usina elétrica, seja ela hidrelétrica nuclear, ou fotovoltaica ou qualquer coisa assim. Então, esse tipo de descoberta científica, ela precisou de uma estrutura gigante para ser usada no nosso dia a dia. Um outro exemplo é aquele LHC que tem praticamente um círculo gigante para conseguir descobrir coisas que são menores do que um átomo, menores que um próton, como a partícula de Deus. Ela precisou criar um arco gigante, um círculo gigante, que vai da França e da Suíça em questões de segundo e conseguir colidir átomos e assim estudar as estruturas mais pequenas internas do átomo. Esse tipo de ciência
é uma ciência talvez mais complicada de entender, mas ela influencia diretamente no nosso dia a dia, como é, por exemplo, da energia elétrica. A energia elétrica, especialmente a nuclear, ela foi uma descoberta que começou lá na física de partículas, naquela época de Albert Einstein, na época de ouro da física no geral. A física descobriu a fissão nuclear, que a fissão nuclear foi possível criar a energia nuclear. E, graças a isso, a gente consegue ter hoje energia elétrica na nossa casa e viver confortavelmente. Outras ciências que também dão muito trabalho, mas não tem tanta influência direta assim na nossa vida, é o caso do LHC. Ele é de fato uma descoberta que precisou de muita infraestrutura, mas até agora a gente não entende a aplicação na nossa vida, mas tem uma importância crucial. Provavelmente a gente só vai descobrir daqui a alguns anos, ou talvez algumas décadas. Então, esse tipo de ciência, que precisa de uma estrutura gigante para dar certo, é o que a gente pode chamar de é tão grande que é impossível de esconder. A inteligência artificial consegue se classificar dentro dos 3 exemplos que a gente viu. Seja ela por ser tão grande que é impossível ignorar, ou ser por importância muito grande e por razões práticas para existir. A inteligência artificial, como a gente viu hoje, ela é muito importante para a existência de outras áreas da ciência, porque ela usa dados que podem pertencer a diversas áreas da ciência. E ela é muito útil, uma ferramenta muito poderosa para analisar certos dados. Por exemplo, na visão computacional, podemos usar para análise de imagens e diagnósticos médicos através de um modelo de visão computacional, ou para analisar o comportamento linguístico de certa nação através de modelos de linguagem natural, ou para analisar a previsão climática através de séries temporais e por aí vai. Você percebe que ela consegue ser importante para diversas áreas e diversas áreas dependerem dela para criar certa inovação científica. Agora, ela também possui bastante importância prática, visto que todo mundo hoje em dia usa inteligência artificial indireta ou diretamente. Seja a empresa que vai e faz suas análises de dados, ou seja a empresa que usa a inteligência artificial como um produto final, como é o caso do ChatGPT, ou seja uma empresa que usa algoritmos de inteligência artificial para recomendar vídeos, como é o YouTube e a Netflix, a gente pode ver aplicações práticas no nosso dia a dia, que é quase impossível hoje em dia algo não ter algum tipo de algoritmo de inteligência artificial. Então é por isso que a inteligência artificial ela tem diversas razões práticas para a existência e popularidade dela. Podemos dizer que ela deu certo nesse âmbito também. A outra questão ela é tão grande que é impossível de esconder. Ela é considerada hoje em dia como a próxima eletricidade, porque ela tem o seu grau de importância também, mas também precisa de uma infraestrutura gigantesca para existir. Para treinar um modelo de inteligência artificial, primeiro precisa de computadores com alto poder de paralelização. Esses computadores eles são caros, ou muitas vezes não é possível treinar uma rede de linguagem natural no seu computador. Precisa sim um computador mais especializado, e é isso que precisa de certo grau, uma infraestrutura. Além do modelo, também precisa do armazenamento de dados, que hoje em dia você consegue perceber que existe, são cada vez mais comum armazenamento de 1 terabyte. Antigamente era quase impossível achar isso. Isso foi a decorrer da nossa era que usa bastante dados. E além dessa infraestrutura existente, também precisou
das empresas e grandes instituições coletarem dados e dados realmente bons para que sejam utilizados em algum tipo de modelo de inteligência artificial, seja um modelo de machine learning ou seja um modelo de deep learning. E todo esse ecossistema criado possibilitou que essa tecnologia se tornasse cada vez mais forte. A história nos mostra que a inteligência artificial no passado ela não era tão poderosa como hoje em dia. A gente pode ver que os modelos de redes neurais antigamente eram poucos valorizados, porque não tinha dados suficiente, nem mesmo poder de computação suficiente para enxergar o potencial de modelos de redes neurais que a gente usa bastante hoje em dia. Então, é por isso que ela também pode ser considerada uma usina, porque ela precisou de uma infraestrutura gigantesca para existir. E é dessa forma que é impossível você não enxergar a inteligência artificial. E juntando esses três motivos, a inteligência artificial talvez seja uma das tecnologias que mais deu certo nessas últimas décadas, ou talvez nos últimos séculos. E foi por isso que a inteligência artificial deu tão certo. E segundo os critérios desse vídeo, algumas descobertas científicas, como bomba atômica, dinamite e armas biológicas, também podem ser consideradas como deu certo. Então, até a próxima.